Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui para nossa terceira aula do Instituto de Vencedores, amém? Nós estamos agora, nesse formato online aqui no YouTube. Espero que vocês estejam, aproveitando essas aulas, mesmo sendo nesse formato um pouco diferente, que ele possa estar alimentando você e principalmente aumentando a chama em seu coração pelo chamado de Deus para as nossas vidas, amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre exatamente isso, o chamado, glória a Deus. Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre para que fomos chamados, como nós conseguimos cumprir, o chamado que Deus tem para a nossa vida, quais são os pontos que nós temos que olhar para a nossa vida para que isso possa ser cumprido. E eu quero compartilhar com vocês, nessa aula, um pouquinho disso. E para a gente começar, pegue sua Bíblia já deixa com o seu caderno aí no cantinho, que a gente vai passar por alguns versículos hoje, que é muito importante nós nos prendermos à palavra de Deus em tudo que nós formos fazer, principalmente no estudo sobre as coisas de Deus, Nós nunca devemos colocar, outras coisas acima, é sempre a palavra de Deus que é a última palavra, é sempre a maior autoridade sobre as questões espirituais e também da nossa vida, amém? Então, na sua Bíblia aí, abre comigo já em João capítulo 20, no versículo 21 e 22, ele vai falar assim: ainda que Jesus pudesse dedicar toda a sua vida às multidões, não o fez, mas preferiu trabalhar habilmente na formação do caráter de 12 pessoas, completamente diferentes uma das outras, da mesma forma que o oleiro molda o barro, por 3 anos e meio formou o caráter de cada uma delas, soprando sobre eles, disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O que nós vamos falar um pouco nessa aula aqui, que nós vamos falar sobre o chamado. Primeiramente, nós temos que ver o exemplo de Jesus, amém? Jesus, em seu ministério aqui na Terra, que durou aproximadamente 3 anos e meio, tá? O ministério de Jesus, ele viveu por 33 anos, e começou o seu ministério ali próximo dos seus 30 anos, onde ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, e a partir dali ele começou o seu ministério até a sua morte na cruz e depois sua ascensão até os céus. E nessa caminhada, Jesus, a principal fala dele para aquelas pessoas era sobre o reino de Deus, que o reino de Deus havia chegado, que o Messias prometido no Antigo Testamento, que foi profetizado no Antigo Testamento, estava ali e era ele, o Filho de Deus, o nosso Salvador. E com isso ele inaugura aqui na Terra o reino de Deus, abrindo as portas do reino de Deus e com isso trazendo milagres, grandes sinais e principalmente a salvação para o ser humano, amém? Através do sacrifício dele na cruz. O que é interessante da gente ver na caminhada ministerial de Jesus é como ele agiu, tá? Para que o evangelho, as boas novas, não fossem perdidas depois que ele voltasse aos céus. Ele escolheu dentre uma multidão, dentre vários discípulos, ele escolheu 12. Os 12 que seriam os seus apóstolos, amém? Os 12 que estariam do lado dele, mais intimamente ligado a ele. Existia 3 níveis, vamos colocar assim, de pessoas que ele caminhava com Jesus. A primeira era a multidão. Eram as pessoas que estavam com Jesus ali e eles só andavam, queriam ver as maravilhas que Jesus fazia, mas não estavam muito interessados naquilo que Jesus tinha para ensinar. Então, tem a multidão. Depois tem os discípulos. Os discípulos eram pessoas mais próximas de Jesus. Não tem um número exato de quantos discípulos Jesus teve, mas eram bastante pessoas que caminhavam com Jesus mais de perto. Eles ficavam mais perto de Jesus, mas mesmo assim, ainda não na intimidade que os apóstolos tinham, que os 12 que Jesus escolheu tinham. Esses sim, andavam lado a lado com Jesus. Eles andavam, dormiam, comiam junto e eles caminharam com Jesus durante o ministério dele aqui na Terra. Então, Jesus ele escolheu o governo desses 12, para que a palavra dele não morresse, não parasse quando ele fosse aos céus. Ele continuou, ele deixou um legado, ele deixou um chamado para esses 12 e isso se estendeu até nós hoje. E qual foi isso? Jesus ele transformou o caráter e a vida daqueles 12. Se a gente for pegar, para colocar numa balança quem que eram os 12, temos Pedro junto com outros discípulos que eram pescadores, não que eles eram pessoas, vamos dizer assim, pessoas ignorantes, mas eles, por terem uma profissão mais braçal, tá? Eles não desenvolveram mais essa questão operacional, eles não eram tão letrados, quando falamos assim da questão de vamos colocar assim na questão teológica, de estudo e aprofundamento nas leis, da Torá.
todo jovem, toda criança, tá? Judia, toda criança do ambiente judeu, elas são ensinadas, tá? Principalmente a Torá. Com 12 anos eles passam, né? Como se fosse a graduação deles, onde eles têm que ter decorado algumas partes da Torá e ter lido essa Torá já toda, que são 5 livros, né? Os primeiros livros, o Pentateuco. Então, assim, todas as crianças, elas são ensinadas. Porém, alguns, como desenvolvem uma profissão mais braçal, mais operacional, não se voltam tanto a essa questão racional, não, vamos colocar assim, intelectual. E Pedro e os outros discípulos que eram pescadores eram desse porte. Aí temos Mateus, que era um cobrador de impostos, temos diversas pessoas com jeitos diferentes de lidar, que estavam ali e eram os 12 de Jesus. Isso nos mostra como Jesus trabalha na questão do chamado. Ele não escolhe só os mais brilhantes, né, como vamos assim dizer, os mais inteligentes, não. Ele escolhe aquele com que ele, era a vontade dele que prevalece. Ele escolhe do jeito, da maneira dele. Não que a pessoa é mais inteligente ou a pessoa é mais bonita, né? Não tem essa diferenciação para Jesus. Jesus escolhe por um propósito. E isso ele já nos mostra no governo dos 12. E seguindo a isso, nós temos a questão do chamado. Amém? O chamado daqueles homens era prosseguir com as boas novas de Cristo. Eles tinham nas mãos a responsabilidade de levar esse evangelho depois que Jesus fosse aos céus. Pedro, né, se coloca como, Jesus coloca ele como um dos, vamos colocar aqui, né, o líder dos 12, não é essa nomenclatura, tá, mas só pra gente entender. Então Pedro fica com a tarefa de edificar a igreja, né, a igreja primitiva, as primeiras comunidades de fé, tá, que eram voltadas a Cristo, o começo, o início do cristianismo. E Pedro, ele vai e começa a pregar para os judeus, amém? Ele começa a revelar aos judeus quem era Jesus. Através disso, a palavra de Deus começa a ser espalhada entre os judeus. Porém, existia ainda a motivação, né, de chegar até os gentios. Pedro era contra no início levar a palavra até os gentios, até que Deus mostra na visão para ele que os gentios também deveriam ser alcançados. E nesse meio tempo é levantado um homem chamado Paulo. Paulo, ele é apelidado de apóstolo dos gentios. Através de Paulo, a palavra de Deus chega até os gentios e por isso chegou até nós hoje. Amém? Através dessas missões de Paulo, de Barnabé e dos outros demais missionários. Então, o chamado principal de Jesus para aqueles homens e para nós é levar o evangelho dele, as boas novas, o reino de Deus. Trazer, né, para nossa vida, para o nosso convívio, o reino de Deus, como eu já falei nas aulas passadas. E através disso, Deus, ele nos capacita para fazer isso, que nós vamos ver na aula 2. Como eu reconheço isso dentro de mim e como eu vou trabalhar isso dentro de mim para que eu possa levar o evangelho de Cristo. Amém? O que acontece? Para que isso pudesse ser algo sólido, Cristo, ele edifica, amém, a sua igreja através dos seus ensinamentos e através do poder do Espírito Santo. Então, não foi só, Jesus não chegou só e falou assim, ó galera, é assim e agora vocês espalhem isso. Não, Jesus ele capacitou, ele transformou o caráter daqueles homens primeiramente, depois ele voltou, deu os últimos comandos, né, voltou aos céus, mas prometeu um Espírito Consolador, o Espírito Santo de Deus, porque ele não estaria mais ali, Jesus, fisicamente, mas ele derramaria sobre aqueles apóstolos, aqueles discípulos dele, o seu Espírito Santo e através daí, a partir desse momento, eles seriam capacitados para levar as boas novas. E o que acontece no dia de Pentecostes, né, como a gente gosta bastante, né, de falar em Atos 2, onde vem o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo para nós, tá? E isso ecoa até hoje. Desde aquele dia até hoje, o Espírito Santo vem nos capacitando para levar a palavra de Deus às pessoas. Então, o nosso chamado principal aqui na Terra, né, no nosso meio, por onde quer que nós vamos andar, é levar a palavra de Cristo, é levar as boas novas de Cristo. E na parte 2 dessa aula, nós vamos entender como eu consigo, né, reconhecer isso dentro de mim, o que eu tenho que modificar muitas vezes dentro de mim para que eu possa estar apto, vamos colocar assim, né, para
cumprir o chamado que Deus e que Jesus colocou em minha vida. Amém? Então na parte 2 nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você não conseguiu entender muito bem, volta o vídeo. Se ainda não conseguiu entender, me procura, amém, no grupo, no privado, que eu vou estar ali sanando as dúvidas de todo mundo, amém? Que Deus abençoe. Vamos partir para a parte 2 agora. Não se esqueça, tá, de anotar no seu caderno, no seu material de anotação e responder as perguntas depois da atividade que eu vou estar mandando junto com esse vídeo, amém? Até a próxima aula, que Deus abençoe, em nome de Jesus.